Fala galera maker! Você sabia que dá para economizar filamento e tempo de impressão apenas usando os suportes de forma eficiente? Então vem comigo que nesse primeiro vídeo do meu canal eu vou ensinar você a como tirar o máximo proveito de sua impressora 3D utilizando um software gratuito e muito leve. Depois de instalado e com o programa aberto, basta você clicar aqui no botão de importar e procurar o arquivo 3D que você quer fazer a edição. Bom, para fazer a movimentação de tela é bem fácil. Basta que você segure o botão do scroll do mouse para você movimentar a tela de um lado para o outro. O botão direito do mouse, clicar e segurar e arrastar para você girar a mesa. E tem também o botão do scroll que você pode rolar para frente e para trás para você causar essa impressão de zoom, tá? Então se você movimentar aqui, ó, só para vocês terem uma noção. A primeira modificação que eu vou fazer é rotacionar essa peça para que ela fique numa posição melhor de impressão. Para isso, basta clicar em Edit e depois em Transform. Eu só quero dar uma orientada aqui para vocês no seguinte: diferente dos fatiadores do mercado, aqui o Mesh Mixer ele usa o eixo da altura como o eixo Y e o eixo Z ele vai para a profundidade da peça. Então o que acontece aqui é o seguinte: aqui é a minha mesa de impressão, tá? Não é essa a minha impressora aqui. Você pode fazer o seguinte, olha, perceber que aqui, olha, é o eixo X, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo Z. Quando na maioria dos fatiadores que tem no mercado, esses dois eixos se invertem, que é o eixo Y e esse é o eixo Z. Só para vocês terem uma noção, é importante saber isso por conta da questão da rotação aqui que nós vamos fazer. Nós temos que saber em qual eixo nós vamos rotacionar. Então, como eu quero rotacionar a peça assim, eu estou rotacionando em cima do eixo X. Nesse caso, eu vou vir aqui em cima do eixo X e fazer a rotação que eu preciso. Então, como a peça está deitada e eu quero que ela fique em pé na mesa, eu vou fazer uma rotação de 90 graus. Vocês podem ver aqui, minha peça já está na posição aí mais adequada para a impressão. Eu posso colocar essa peça no centro da mesa de duas maneiras diferentes. Eu posso puxar essa peça aqui e vir movimentando ela, né, de acordo com o eixo que eu quero. Ou então, até reescalar essa peça aqui, puxando nesse quadrado aqui do meio. Ou então eu posso fazer de outra forma. Eu vou clicar em aceitar aqui para aceitar o movimento de rotação que eu fiz. E eu vou centralizar ela na mesa de uma forma automática, que é uma opção que o próprio Mesh Mixer dá pra gente, que é aqui na questão Align. Então basta eu clicar aqui e ele automaticamente traz a peça para o centro da mesa. Vou clicar em Accept aqui de novo para aceitar as modificações. Depois disso, eu vou para a parte que mais importa, né, que é a parte de criação dos suportes para essa peça. Eu vou aqui na opção de análise, onde ele vai fazer uma análise de toda a peça e me dizer onde é que eu preciso criar suporte. Olha aqui, em Overhang, cliquei. Demora às vezes um pouquinho ele fazer toda essa análise e eu vou visualizar aqui onde foi que ele indicou que tem necessidade de se colocar suporte. Então olha ali, nós podemos ver que aqui debaixo do ombro, né? Aqui debaixo da peça também, dá para ver aqui embaixo que tem também a necessidade, nas pontas dos dedos, no queixo, em alguns lugares, mas ele nos dá também a opção de fazer isso de forma manual posteriormente. Então eu vou verificar aqui alguns parâmetros básicos para vocês terem uma noção do que é que cada parte do parâmetro faz. Eu vou clicar aqui em Support Generator e ele me dá as opções básicas de geração de suporte. Por exemplo, eu gosto de deixar o ângulo máximo de suporte em 50%. Mas o que quer dizer isso? Essa base dele aqui, ele está formando um ângulo de 90 graus com relação ao eixo central dele, tá? Então eu tenho o eixo central aqui da minha peça e com relação a esse eixo central, essa minha base aqui, ó, ela forma um ângulo de 90 graus. Nesse ângulo, eu com certeza vou precisar usar suporte. Porque a minha impressora, ela consegue imprimir até 65 graus de inclinação. Então se minha peça estiver mais ou menos por aqui, com 65 graus de inclinação com relação a esse eixo aqui, a minha impressora consegue imprimir bem bacana. Agora, abaixo disso, né, acima disso, na verdade, né, ela começa a dar problemas. Eu vou configurar aqui
Tá? Eu vou deixar configurado aqui a 45%. Por que 45%? 45% de inclinação faz com que a camada de cima, quando ela se sobrepõe sobre a camada de baixo, ela fique exatamente no centro da camada anterior. Só para vocês terem essa noção. Então ela dá um apoio muito maior. Então termina causando menos escorrimento na peça. A densidade de suporte, ele é um número aqui que vai nos dizer o quão difícil vai ser tirar esse suporte. Então quanto maior a densidade, mais dura é o suporte, e quanto menor a densidade, mais fraco é o suporte. Então uma densidade entre 30 e 50 é ideal para você conseguir tirar da peça sem ter grandes problemas. Eu gosto de deixar em torno desse número aqui de 35 graus. Toda vez que nós fazemos algumas modificações, ele vai atualizando aqui na peça. Eu vou colocar 35 graus, certo? Esse layer height aqui, ele diz respeito à altura de camada que nós vamos imprimir lá no nosso fatiador da impressora 3D. Então, se você vai imprimir a peça em 0.1 milímetros de altura, você coloca aqui para 0.1. Nesse caso aqui, como eu vou imprimir em 0.2, eu vou deixar aqui como 0.2 de altura. O diâmetro do poste, ele diz respeito ao diâmetro do suporte. Então, isso aí vai variar muito de peça para peça. Se você tiver uma peça muito pequena, o ideal é que você crie suportes mais estreitos, mais finos. Aqui nesse caso, como eu vou imprimir uma peça que é muito grande, eu vou criar um diâmetro bem maior. Eu vou colocar um diâmetro aqui de 4 milímetros. Aqui no tip, no type diameter, ele diz respeito ao ponto onde esse suporte vai encostar na minha peça. Mas esses três parâmetros aqui, tanto o poste, quanto o tip, o type, quanto a base, eu vou explicar para vocês logo depois que eu fizer a geração, que fica muito mais fácil de ver, tá? Mas eu vou deixar aqui, só para efeito de colocar logo aqui, eu vou deixar em 6 milímetros de diâmetro. E vou clicar em gerar suporte. Certo, pessoal, então aqui foi feito já a geração de suporte. Esse processo pode ser mais rápido ou mais devagar de acordo com o poder de processamento do seu computador. E você pode ver que ele cria suportes em forma de árvore, o que termina economizando material, porque se eu fosse fazer esses mesmos suportes aqui, lá dentro, por exemplo, do Simplify 3D, que é o programa que eu utilizo, ele iria fazer suportes bem fechados aqui em todas essas partes. Então olha só o tanto de suporte que nós vamos economizar, e com isso também economizar em tempo de impressão. Os parâmetros que eu estava falando para vocês, que eu ia falar depois, era justamente isso aqui, olha. O diâmetro do poste, o type diâmetro, o diâmetro da base. Então esse primeiro parâmetro aqui, que é o diâmetro do poste, ele diz respeito a essa largura do suporte. Como eu falei para vocês, o diâmetro do suporte. O diâmetro, o tip diâmetro, é esse diâmetro onde ele encosta na peça. Então eu deixei com 1 milímetro. Olha só o tanto que o suporte encosta na peça. É bem pouquinho. Então o que acontece? Fica muito mais fácil de nós fazermos a retirada desse suporte. E mais uma vez você tem que analisar a peça, né, se esse diâmetro aqui vai ser suficiente. Se essa minha peça tivesse em bases retas aqui, quadradas, eu teria que usar um diâmetro um pouco maior aqui nessa ponta. Aqui eu não preciso usar um diâmetro tão grande por conta da superfície ser ondulada. E a base, como eu falei para vocês, é aquele diâmetro onde o poste toca na mesa. Então aqui nesse ponto ele dá uma largada que dá para dar um pouco mais de sustentação no próprio suporte. Tá, depois de feito tudo isso, vamos supor que eu queira adicionar um suporte aqui no local onde o programa não adicionou. Tem duas formas de fazer. Uma, eu posso dar um duplo clique no local onde eu quero adicionar o suporte, né? Aqui fez, ó, vários duplo clique. Caso eu não consiga fazer e seja um material, um local que eu queira adicionar um suporte, tá? E se você quiser retirar, tiver colocar de forma errada, basta você segurar o Ctrl e clicar no suporte. Eu posso fazer o que? Eu seguro o Shift e clico na área onde eu desejo criar o suporte e arrasto até onde eu desejo colocar esse suporte. Então quando eu solto, ele automaticamente cria esse suporte. E se eu quiser retirar, eu seguro o Ctrl e dou o clique. Eu vou criar mais um suporte aqui só para fazer o teste. E pronto. E também tem mais uma situação aqui que pode acontecer. Pode acontecer de ele criar suportes a mais também, né? E como eu falei para vocês, basta vocês irem clicando no Ctrl, segurar o Ctrl e clicando no suporte que você quer retirar, que ele retira. E se você quiser fazer, né, fez alguma coisa errada, basta dar o Ctrl Z, que ele refaz o trabalho de novo. Depois que nós finalizarmos essa parte de adicionar suportes, basta você clicar aqui em Convert to Solid. Ele pergunta se você quer criar um novo objeto ou
sobrescrever o objeto que está aqui em cima, eu sempre crio um novo objeto. A partir daí, esse processo também pode demorar um pouquinho, ele converteu todo esse objeto, tanto o objeto que eu estava modelando aqui, que eu estava o alvo da minha impressão, quanto os suportes, em um objeto sólido, um objeto só. Então agora basta que eu faça a exportação desse meu objeto e use ele no fatiador que eu tiver interesse. Então, para isso eu vou só selecionar os dois, segurar o Ctrl aqui e selecionar os dois modelos, tá? Vocês podem ver que ele fica com a cor parecida. Venho aqui em File e Export. Escolho o nome do arquivo, geralmente eu dou o mesmo nome do arquivo e adiciono a palavra tree no final, para poder eu saber que foi um suporte em árvore que eu criei. Já está feito o nosso arquivo, já está pronto para impressão. Como eu falei, a partir daí vocês podem usar o software de fatiamento que vocês têm mais habilidade, independente de qual seja. E aí, você sabia que dava para fazer tudo isso utilizando o Mesh Mixer? Deixe um comentário aqui embaixo e não se esqueça de dar aquele like e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que vem por aí pela frente, beleza? Falou!